Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Hoje mais um vídeo e mais um episódio do quadro Bruno Reage, que eu venho aqui e assisto vídeos de youtubers, gestores, analistas falando sobre as suas próprias carteiras, falando de determinadas estratégias de investimento e dou minha opinião sobre isso tudo. O interessante desse quadro, que tem sido muito aceito inclusive por muita gente, é a questão de ter mais opinião, de ter mais visões. E eu não tô aqui pra gerar polêmica, pô, vou discordar do cara só pra gerar polêmica, não. Eu sou sincero. Se eu discordo, se eu tenho uma outra visão, eu falo, mas sempre mostrando o porquê, os argumentos, o porquê que eu escolho uma determinada estratégia, por que eu tenho uma determinada visão. Isso daqui que é interessante, tá? Então eu espero que vocês gostem, deixa aqui seu like, se inscreva aqui no canal, lembrando, tem o QR Code para você virar membro do meu canal também, aproveitar aí todos os benefícios que tem para os membros por menos de R$20 por mês, tá? Vale muito, muito, muito a pena. Tenho certeza que vocês vão gostar. E hoje eu quero fazer aqui o react de um vídeo do Raul, investidor Sardinha, inclusive conheço ele pessoalmente, tá? Eu conheci ele uma vez, pessoalmente, só um spoiler aqui, spoiler não, mas uma curiosidade, ele foi no podcast da Genial e depois a gente ficou bastante tempo ali, num restaurante ali perto, trocando ideia, conversando, e o Raul tem uma visão muito parecida comigo em termos de, cara, visão de futuro, objetivo de longo prazo, mas algumas coisas a gente não concorda 100%, normal, e eu acho que aqui nesse vídeo talvez fique um pouco mais claro isso, tá? É um vídeo antigo, quem me mandou foi um membro do meu canal, ele falou, Bruno, acho que faz sentido você fazer esse react, que é esse vídeo aqui, ó. Montando uma carteira do zero com R$20 mil, ou seja, o que ele faria começando? Eu acho que nada melhor do que a gente ver a opinião dele e eu, claro, trazer a minha opinião ao longo do tempo aqui. Acho que aqui a gente vai conseguir entender a estratégia, a gente vai ter que conseguir entender a visão, e aí a gente vai falando, beleza? Espero que vocês gostem aqui desse vídeo. Se você tiver alguma sugestão, alguma opinião diferente, sempre comente aqui embaixo, tá? É muito bom. Vamos lá. Bom, um pessoal tava me perguntando aí como é que eu montaria uma carteira na prática, nos dias atuais, mas não é uma carteira dessas com milhões, não, é uma carteira mais humilde, de R$20 mil. Humilde não é não, né? Porque, porra, R$20 mil hoje em dia não é lá determinada humildade. Mas assim, pra gente falar de uma alocação estratégica, pô, R$500, não tem carteira, põe tudo no Tesouro Selic, ou compra um LCI, um LCA, um CRI, um CRA, um negócio e deixa, né? Pra gente falar de uma alocação estratégica, precisa ser pelo menos a partir de uns R$20 mil, pra gente fazer uma diversificação, senão não quero esses vídeos sem graça que o pessoal tem feito aí. Aí, pega isso aqui e põe na caixinha do sei lá da onde. Pô, isso não é investimento, gente. Vamos falar de... Concordo. Não necessariamente você precisa ter 20 mil pra começar a investir numa carteira e tal. Mas eu concordo com a sua visão. De maneira sincera, que isso é investimento aí. Não é investimento. Não, você tá começando. Agora. Mas você fala numa alocação única, né? Não, pra fazer uma alocação geral, porque você precisa ter uma diversificação. Senão não é alocação, né? Se você for fazer um investimento que não tá diversificado, você não tá alocando, você tá simplesmente fazendo uma compra de um título específico. Aí não é vídeo, como montar uma carteira. Montar carteira com R$1.000 não existe. Mas tem vídeo aí de internet de carteira de R$1.000. Não existe? Não é uma carteira. Carteira de investimento de R$1.000 não existe. O cara diversificou em 10 ações de R$100. Pô, não existe, tá? Então... Ponto interessante. Você percebe o que ele fala aqui? Que diversificação é importante, mas ao mesmo tempo ele fala, pô, você começou com R$1.000 em 10 ações, não é investimento. Você percebe o quanto é parecido com o que eu tento trazer aqui no canal também. Eu sou uma das pessoas aqui, já falei isso umas 15 mil vezes, mas vou falar de novo, desse nicho pequeno do investimento previdenciário com ações e dividendos, uma das pessoas que mais fala assim, gente, vocês têm que diversificar, vocês têm que ter uma visão de investimento onde você mitiga o risco específico. Fiz um vídeo completo no canal explicando isso, cara. Falei lá sobre teoria moderna dos portfólios, mostrei o conceito de fronteira eficiente, a gente conversou sobre os dois riscos que tem num portfólio, risco de mercado, risco específico. Mostrei nesse vídeo, depois assista, vale muito, muito a pena. Só que eu concordo com o Raul no seguinte sentido. Se você começou hoje, R$1.000, não tem como você ter todos os ativos ótimos numa carteira, porque senão é aquilo, você vai ficar com R$100 em cada negócio. Ou menos do que isso. Então, no início, claro que às vezes você vai acabar concentrando mais, é um fato. Você vai acabar concentrando mais porque você tem pouco capital. Mas é importante que você tenha em mente de que não dá para você ficar concentrando para sempre e que é apenas um início. Por isso que eu trago lá, resumindo um pouco do que eu falo. Pô, vai começar às vezes uma carteira de ações, como é o meu caso aqui do canal, onde o pessoal gosta. Cara, pelo menos 3 ações, setores diferentes. Entende? Pelo menos 3. Aí vai subindo, vai adicionando ao longo do tempo. Mas vamos ver o que ele fala aqui, senão eu vou ficar falando demais. O pessoal fala que eu falo muito. Eu fiz aqui com o mínimo que daria pra gente fazer, pra gente poder discutir uma alocação interessante. Então vamos começar essa alocação da seguinte forma, tá? Como no tocante, diria o Bolsonaro, no tocante aqui a alocação, a gente vai fazer a seguinte questão. E olha que eu ainda tô metendo louco, a câmera dele é muito boa, a qualidade. 5% em ativos internacionais já é... Não precisa. Com R$20 mil, o certo é você ficar no Brasil mesmo. Mas aqui eu vou falar, pô, tá na moda, sei que lá, o pessoal tá querendo, então beleza. 5% em Interessante também esse ponto, tá? Eu acho que tem que ter ativo internacional, mas eu também sempre falo para os membros, não precisa ter pressa. Você pode começar no Brasil, tem opinião, tem oportunidade aqui. Mas é bom que você tenha na mente,
a internacionalização um pouco do investimento também. Vamos ver o que ele fala. Internacional, 5% em FIs. Por que não vai botar em FIs 50% da carteira? Porque você tem aí um dinheirinho mirrado. Aí vai colocar em fundo imobiliário e ficar recebendo distribuição de cota. Não é aquela coisa interessante, porque a gente precisa dar aquela porradinha do dinheiro, né? Você que tá começando, você precisa fazer aquele dinheiro valorizar. Então o ideal pra gente aqui é trabalhar principalmente, né, com aquilo que vai valorizar a carteira ou com aquilo que é mais seguro aqui. Por quê? Porque o cara tá começando, o cara que só tem 20 mil reais e tá no primeiro ano de investimento dele, né? Então ele não tá pronto ainda pra ter uma carteira 90% em ações, que é o que a maioria de vocês vão fazer, mas é burrice. Vou explicar no vídeo do Pareto por que isso não é o ideal. Então o que acontece aqui? O que você precisa prestar atenção? Ações com Bom, eu não concordo muito. Eu acho que dá pra você, como iniciante, começar com ações. 100%. Não pode ser uma carteira montada na ignorância, no seguinte sentido, sem você saber o que tá fazendo. Mas eu acho que se você tem plena capacidade, a gente mostra isso, eu mostro isso aqui no canal, acho que quem é membro do canal tem um pouco dessa visão também, porque a gente discute muito o mercado, discute muitas oportunidades. Dá pra você, quando tá começando, sim, desde que isso seja o seu perfil, muito importante isso, seu perfil de investidor, que você comece com uma carteira com 100% em ações. Muito pelo contrário, eu não acho que só porque você está começando que você tem que ter necessariamente 70% ou mais em renda fixa, ou metade do seu portfólio em renda fixa. É uma questão de perfil, tá? Eu acho que aqui, quando ele fala isso daqui, ou inconsciente, ou ele vai falar ainda, né? Não sei, mas aqui é um perfil de investidor. Muito provavelmente um cara mais conservador, com esse perfil de renda fixa. Mas não necessariamente também um cara que investe em ações, não necessariamente não seja um cara conservador, entende? Porque a depender das ações que você escolhe, são ações muito perenes, muito previsíveis, com pouca volatilidade, que pagam muito dividendo. Então acaba sendo um investimento mais conservador também. Claro que existe, né, aqui no mercado, mas ações, renda variável, tal, isso eu entendo, gente. Eu tô tentando mostrar uma outra visão. A depender do seu perfil também, não é porque você não goste necessariamente de ter uma volatilidade maior que você não possa ter ações, entende? 20% da carteira. Enquanto você tá começando, você não tem que estar com essas alocações gigantes, ações não, a ação flutua. Aí você vai virar esses comentaristas de YouTube que tem que, eu tô investindo há 5 anos, tu tá rendendo. Por quê? Porque você fica na flutuação de carteira normal. No começo, quando você investe, a carteira vai flutuar, você tem que se acostumar com isso. Então, 70% renda fixa. Você tava 0% em ações. Aí o cara, em vez de sair do 0% em ações e ir pro 20%, ele quer sair do 0% e ir pro 100%. Nada no mundo funciona desse jeito, né? Ah, eu não fazia dieta nenhuma, não me exercitava, sei lá o quê. O cara, em vez de começar só exercício e pôr a dieta depois, ele fala, eu vou fazer dieta, vou me exercitar, vou parar de beber e nunca mais vou jogar truco. Coloca tudo junto. Obviamente, no primeiro truco que ele joga, ele tá bebendo e comendo amendoim e já parou de treinar. Então, você precisa ir ancorando e criando a base pra você mudar a sua perspectiva do mundo. Então, 70% renda fixa. E aí, aqui no portfólio internacional, cara, não precisa fazer alocação em ações, não. Coloquei aqui, ó, uma simulação, tá? Um SGOV, né? Um IAU, que é o ourozinho legal, um VNQ e um VOO. Não vou ficar falando o que tem dentro de cada um desses ETFs aqui, senão o vídeo fica horas, né? Vamos dar só uma olhada rápida. Eu falo que não vou fazer e faço. Eu não consegue. Então, eu vou colocar aqui pra vocês, ó. Vamos lá. Você deu uma olhada aqui. Cara, eu concordo, tá? E eu vou te falar o seguinte, eu nem faria como ele fez aqui, tá? Eu nem faria como ele fez. Eu faria exatamente VOO. SGOV é um ETF, né, que se expõe a Treasury, título americano curto, né? É uma espécie como se fosse um caixa, né? Deixar um caixa em dólar. Acho justo, mas eu não teria VNQ, eu não teria ouro, eu teria VOO e, se quiser, esse caixa em dólar, vamos dizer assim, o SGOV, tá? E é aquilo, cara, se você investir em S&P 500, VO, ou IVV, ou SPY, né, que é o que eu tenho aqui na carteira, que eu mostro pra vocês, cara, se você fizer isso de forma consistente, de pouco em pouco, ao longo de muitos e muitos anos, você vai ter uma boa carteira. Porque aqui são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, entendeu? Alocação em ações não. Coloquei um desses ETFs aqui, senão o vídeo fica horas, né? Vamos dar semanas, ou seja, título do Tesouro Americano. Pode vir aqui na Holdings, ó. Tudo United States Treasury Bills. Então isso aqui é só Treasury Bills, né? Ou seja, títulos do governo americanos aqui, ó. Então dá aquela delicinha. Lembrando, são treasuries curtas, né? De até 3 meses ali. Então é literalmente, vamos falar, era como se fosse um ETF de Tesouro Selic, talvez, né? Poder colocar assim, só para você entender um pouco do horizonte de tempo aqui. Você tá dolarizado, mas tá dolarizado em renda fixa. Pra não começar naquela loucura, o quê? Você falou americanos. Americanos. Títulos americanos. Enfim, falou outra Em coisa. americanos. Exato. Eu gosto de investir em americanos. É muito bom. É melhor investir em americanos. Então aqui você investe em americanos porque lá é um país civilizado. Até os mendigos falam inglês. Então você pode fazer esse investimento aqui. E a U é o quê? Ouro. Também segurança. Você vê que você tá começando sua posição dolarizada, mas não tá começando na caralho, não é isso? Pode começar uma posiçãozinha em ouro. Precisa dessa posição americana, Raul? Não. Mas eu sei que vocês querem emoção. Quer ver o vídeo? Como ele faria a carteira? Então, tô dando emoção, tô dando entretenimento. Eu simplificaria isso aqui. Mas o quê? O cara ele quer com 20 mil reais, ele quer. Nossa senhora. Eu colocaria só VO, tá? Até por conta dos 20 mil reais aqui dele. Cara, eu tenho posições. Então tem que pôr posições. E a U aqui é legal de você começar também. Já põe porque vai aprendendo, né? E aí, o resto da carteira tá como, ó? VO, não tem por que ter mais que VO, né? VO legal. O Vanguard, S&P 500, né? Já tá aqui bonitão. É um ETF das 500 maiores empresas americanas. Tem erro. Vai ficar flutuando igual louco? Não vai. E um VNQ. O VNQ pra quê? Pra dar aquela alegria. É um real estate, pra você fazer investimento imobiliário lá nos Estados Unidos. Cara, e aí eu já falei isso também pros membros do canal. Nos REITs, né, na parte de real estate, é melhor que compre os REITs diretamente. Mas eu não vou tratar muito aqui nesse vídeo para não ficar muito grande.
Mas eu já expliquei isso aqui pros membros, o motivo. Fosse fundo imobiliário. Então viu, ó, como é que sua posição ficou bonitinha? VNQ, IAU, legal, portfólio internacional bacana também. E a FIS aqui colocou... Lembrando, é a minha opinião, né? Bruno, você caramba, você é ignorante, acha que é o dono da verdade. Pô, pelo amor de Deus, né? Quem ainda fala isso não entendeu porra nenhuma que eu falo. Fiz até demais. Pode cortar essa carteira pela metade. Mas aqui, se quiser fazer a diversificação, eu sei que vocês querem. Porque tem gente aqui, essa carteira aqui, gente, alcança até R$1 milhão. Juro. Ela aguenta, na verdade, 5 milhões com tranquilidade. Você pode manter essa estratégia para todo sempre. Amém. Que você estaria muito bem organizado aqui, respeitando os limites da hora de comprar e etc. Mas essa carteira aqui, ela é melhor, inclusive. Daqui, ó, você que tem aí R$5 milhões ou R$500 mil na mão do assessor, tem certeza que sua carteira é muito pior que essa. Pode falar aí. Você que é cliente de XPTO lá, você que é cliente de, sabe, do Banco Laranjinha, você que tem qualquer coisa aí. Banco digital. Sua carteira não chega nesse nível aqui. Alguém pegou a XPTO, né? XP. Tem certeza, pode comentar aí. Aí aqui, pode botar. Cara, uma coisa interessante falar dos fundos imobiliários, eu com R$20 mil, iniciando uma carteira, né, com essa busca por longo prazo, que muito provavelmente aqui é o que ele tá falando, eu não teria tanta coisa assim, né? Ele até falou no começo, pô, não dá pra ter tudo, mas aqui é bastante coisa, inclusive, tá, pra R$20 mil, na minha opinião. Mas, o que eu faria, tá? Teria essa posição dele no exterior, o VO, que eu acho importante, não teria os fundos imobiliários, focaria mais em ações, e se quiser ter a parcela em renda fixa, como ele falou, para ter 70% em renda fixa, beleza, tenha. Tenha um Funde-I, beleza? Se exponha a um Tesouro Selic, algo que não vai te trazer nem efeito de marcação mercado, entende? No começo, para você não ter o que ele está falando aqui dessa flutuação do seu patrimônio. Mas eu não teria os fundos imobiliários, eu focaria nas ações. Até porque ele falou no começo. Pô, quando você está começando, você tem que ter ali, a sua carteira tem que crescer. Ações, boas pagadoras de dividendos no Brasil, que é o que funciona, a história nos prova isso, elas também são empresas de crescimento, porque são empresas que crescem a lucratividade, crescem a geração de caixa, crescem market share, aumentam sua receita, melhoram suas margens, cresce o dividendo pago. Então isso é crescimento na veia, beleza? Então eu focaria nisso, tá? Eu não teria nenhum dos fundos imobiliários, mas não que sejam fundos imobiliários ruins aqui na tela, tá? Muito pelo contrário, são fundos muito famosos aqui, pô, você pega o HGLG, você pega o PTLG, você pega o VISC11, você pega, pô, MOL11, são fundos que você vê em várias carteiras de pessoas que conhecem, tá? Eu não sou especialista nisso, mas eu não acho que faz sentido no início da carteira você acabar diversificando tanto assim. E perceba, não é ruim diversificar, mas é uma questão também do tamanho do seu patrimônio. E claro, classes de ativos. Então, mas acho que uma boa carteira, tirando os FIIs aqui, tendo ações de dividendo, tendo a exposição internacional e tendo a parte de renda fixa que ele falou que tem que ter, acho que tá bem justo, tá? A posição de FIs, pode pegar aqui o vídeo dos FIs e pegar as posições mais baratas, mas aqui também tem, ó, VISC, BTLG, ou seja, logística, shopping, né, tem de tudo, tijolo, maioria de tijolo aqui, você não tem porcaria na carteira, tá muito legal. Então aqui também você consegue fazer uma alocação, a gente colocou aqui 2.5, alocação não estratégica, o que seria uma alocação estratégica aqui? Você pegar e respeitar o tamanho do fundo, você respeita a categoria. Por que você dividiu por igual então, Raul? Porque também fica muito confuso pra você que você tem que comprar aquilo que tá mais barato no momento. Pode pegar desses aqui, pegar aquele PVP mais baixo, dá-lhe, não é isso? Exatamente. Pegou o PVP mais baixo e dá-lhe. Olha como é que tá os setores, ó. Então aqui tá a alocação, tá, portfólio por setores, híbrido, logístico e shopping. Tá? Importante é isso, você tem uma alocação interessante. Aí, a gente vai para o portfólio de ações, que eu sei que é o que interessa a vocês, mas aqui eu vou começar na alocação. O que a gente fez aqui? Uma divisão, ó. Então, 21% da carteira tá em bancos, 24% energia elétrica, 40% perene pra caralho. Água e saneamento pra terminar, 50% agora, perene pra caramba. Tá perene pra caramba. Né? Mais da metade da carteira em setores completamente perenes. Aí depois a gente tem uma putariazinha, o quê? Setor de serviço necessário que ninguém... Cara, perceba. Isso aqui concordo. Só que eu só teria isso aqui. Pra que ter isso tudo aqui, ó? Esse resto aqui, logo no início. Você tá entendendo o que eu tô falando? Porque aqui, e detalhe, disso tudo aqui é apenas 20% da carteira inteira. Então perceba, você vai ter às vezes muito pouco a posição em valor em cada uma dessas ações aqui. Por que você não tem o setor financeiro? Aí você pega banco, você pega uma seguradora. Por que você não pega um banco, uma seguradora, uma ou duas empresas do setor de energia? Tá? Aí aqui você já tem 4 empresas. Pega mais uma, pega uma empresa relacionada aí a, se você quiser, a commodity. Pega uma Petrobras da vida. Você tem 5 empresas, setores diferentes. Mas são setores que pagam dividendos, são empresas mais robustas, com anos de história, apresentam crescimento, e quando eu digo crescimento, crescimento no seu fundamento, beleza? Não é tudo em linha reta, né, para cima. As empresas passam por momentos melhores e piores. Mas você percebe que às vezes já é uma espécie de diversificação, não é a diversificação ótima, você ainda tem espaço para adicionar os seus ativos, mas você vai de pouco em pouco, você não pulveriza, se eu puder falar essa palavra aqui, tanto assim. Porque lembra, isso daqui é 20% da carteira apenas. Aí você ainda tem os fundos imobiliários lá que ele mostrou, você ainda tem a parte internacional, aí eu acho que acaba ficando realmente pouquinho grana em cada uma das coisas. Que foi o que ele falou que ele não queria fazer no começo. Beleza? Minha opinião. Mas não que seja ruim os setores aqui, né? Pelo contrário. Banco a gente gosta, energia a gente gosta, água e saneamento a gente gosta, pô, telecom, gostamos, mas não é o melhor. Pô, minerais metálicos, talvez uma Vale aqui interessante, seguradoras bom, pô, papel e celulose bom, exploração, refino, distribuição de petróleo bom. Você entende? A maioria é bom. Talvez seja uma questão só de escolher um pouco mais a dedo antes de colocar tudo de uma vez, né?
ninguém consegue cancelar. Telecomunicações, minerais metálicos, delícia. Seguradora, só o filezinho da receita bancária. Motores e compressores, legal. Papelzinho celulose pra ficar comoditizado. Material rodoviário, exploração e refino e automóveis e motocicletas aqui. Perfeito. Tem como dar errado isso aqui? Só se um hecatombe estourar no planeta. Se não estourar hecatombe no planeta, nem Covid mexe nisso aqui. Então pronto, olhou aqui como é defensivo, todos os setores. Mas ó como fica, ó. Percebe que é muito pouquinho cada uma, é muita coisa. Pô, um cara que é iniciante, como é que ele vai acompanhar o resultado de tudo isso daqui, sabe? De saber entender o que ele tá investindo. Mais os fundos imobiliários, que ele tem que acompanhar os relatórios. Mais a parte internacional menos que ele precisa acompanhar, porque é mais ETF, né? Mas mesmo assim, você percebe? Eu acho que aqui acaba ficando um pouco mais difícil pro cara que acabou de começar, pô, ver resultado de Itaúsa, como que tá, fazer as projeções, ver Engie, ver Banco do Brasil, ver Sanepar. É assim que eu gosto de fazer, né? Eu gosto de acompanhar as empresas que eu tenho na carteira. Então eu teria menos empresas, mas aqui ele te deu já uma bela vantagem, que é o seguinte, cara, separei algumas empresas que eu considero boas aqui pra você, escolhe aí algumas. Pô, gosto de Itaúsa, gosto de Engie, gosto de Banco do Brasil, gosto de Sanepar, gosto de CPFE, gosto de Vivo, gosto de Vale, gosto de Bradesco, não muito, mas gosto. Gosto de Porto Seguro, mas não teria outra no lugar, uma outra seguradora, seria uma BB Seguridade ou até mais uma Caixa. Gosto de Alupar, mas não teria. Percebe? São empresas boas. Então acho que aqui ele já fez um bom trabalho, né? Que fala assim, rapaziada, tá aqui, ó. Agora só escolhe um pouco melhor. Se você quiser, só diminui um pouco, escolhe um pouco mais a dedo. Acho isso, eu faria dessa forma, né? Usaria isso daqui como base, mas faria essas adaptações que eu tô falando aqui. Como é que ficou o portfólio da carteira, então? Itaúsa, Engie, BBAS3, SAPR, SPFE3, Vivit3, Vale3, a gente tem também aqui. Aí a gente tem do outro lado, Banco do Brasil, tá barato pra cacete, PSSA3, Porto Seguro, Alup, 11, né? Pequenininha, small cap, pra dar aquele sorriso, VEG3, precisa nem explicar, Klabin, Pomo e Leve. Que isso? Não tem pra onde. Olha, a alocação inteira da carteira ficou como? Olha que bonita. Ó, tem como ficar melhor que isso aqui? Não tem como. 20 mil reais, extremamente bem alocados. Lógico que aqui, né, você vai ter que respeitar a nota das ações depois pra você fazer uma diversificação. É difícil diversificar com 20 mil? Não, pronto. Essa carteira aqui te leva até aonde? Cara, pode pegar, juro pra você gasta na casa de análise, qualquer coisa, cancelar. Sinceramente, essa carteira você pode ter com o resto do capital da sua vida, se quiser. De fato, é bastante diversificado. Teria menos coisa, mas são boas escolhas. Não dá pra criticar isso, não. São boas escolhas. Tudo. Se você respeitar essas diretrizes aqui, você não vai seguir diretamente, você vai pegar aqui e olhar aquilo que cabe na sua carteira, porque você já tem uma carteira, já tá fazendo merda. Pega aquilo, vê o que dá pra arrumar, faz um estudo detalhado dessas ações aqui, que é um exemplo, e você consegue começar a ter uma carteira muito sólida. Eu não entendo por que vocês querem ter uma dificuldade grande. Assim, quer se aprimorar, entender o racional, fazer uma alocação interessante, colocar na sua renda fixa uma coisa interessante, porque aqui, né, a maior parte da carteira tá alocada no lugar aqui, você poderia até colocar um tesouro, claro, tesouro IPCA, etc, de curva alongada, poderia colocar um CRI, CRA isento, LCI, LCA isento pra poder pegar a rentabilidade. Colocaria só um fundo DI ou um tesouro Selic. Se você quiser ter a parte da renda fixa, né, na sua carteira como posição mesmo. E aqui lembrando, né, eu tô excluindo a parte de reserva de emergência, caixa que você tenha de liquidez, estou excluindo isso, né? Supondo que você já tem. Se você quiser ter mais de renda fixa aí, considerando a sua carteira, eu sinceramente só deixaria o tesouro Selic mesmo. Não que não tenha oportunidades, de novo. Pô, Bruno, mas não é uma oportunidade o IPCA mais 7, IPCA mais 8? É uma oportunidade, mas ao mesmo tempo que é uma oportunidade, é um custo de oportunidade também. Você está alocando seu capital ali, você está deixando de comprar, às vezes, elétricas que estão hoje, por conta disso, com uma TIR real, né, de 13%, 12%. Olha o prêmio que tem em cima de um IPCA+. E é aquilo, você só vai encontrar esses momentos quando a renda fixa estiver te pagando mais. Então é o custo de oportunidade. Pô, vou alocar num negócio, vou deixar de alocar em outro, né? Porque o seu capital só pode ir para um lugar. Então eu, sinceramente, teria essa carteira mais focada em ações, posição internacional. E se quiser a renda fixa, deixaria ali bem numa liquidez tranquilinha mesmo. Beleza? A gente tá oferecendo 17%, né, ao ano. Então não tem pra onde errar. Nesse momento agora, o cara que compra ações, tô falando agora, 2025, fevereiro, tudo tá barato. Então, se você compra ações de boas empresas, isso aqui só tem empresa de qualidade, verdade, e coloca na carteira nesse momento, a sua chance de errar é quase nula. Agora, vai comprar porcaria? Vai querer ser o capitão salva-pátria? Vou mexer com varejo, vou mexer com a aérea, que eu sou o bichão, eu sou candango louco, né? Aí você vai fazer merda. Agora, isso aqui... Concordo 100%. Pare de mexer com esses negócios que não funcionam. Não tem erro, cara. Carteira bem diversificada, pra ninguém botar defeito. Pode pegar, faz o seguinte, pega essa carteira aqui, ó, do jeito que ela dá aqui, manda pro seu assessor e fala, esse cara te humilhou ou não humilhou essa carteira aqui? Ele vai falar pra você, fala, pô, tá humilhado, sua carteira tá muito melhor do que qualquer coisa que dá pra fazer aqui dentro. Se o cara for honesto, de fato, isso aqui não tem pra onde ele criticar, que a alocação tá muito interessante. Aí você vai perguntar pra ele o que vai pôr na renda fixa, alguma coisa que tem um atendimento legal, porque você consegue encontrar uns títulos muito fora da curva, né? E você vai comprar isso aqui nas melhores datas também, não vai sair comprando a caralho, porque, pasmem, preço importa. Então, quer aprender a fazer uma carteira de investimentos ainda superior a isso aqui, né? Alocar na data certa, ter acesso ao diagrama do Cerrado pra você rebalancear isso aqui da maneira correta, aprender a investir no Brasil e no mundo da maneira certa pra você selecionar ativos tão bons ou melhores do que isso aqui ainda. Esse aqui eu te ensinei de graça. Se quiser aprender de verdade agora, ao VP. Acabou. Beleza. Mas é isso, gente. Eu espero então que vocês tenham entendido minha opinião. Concordo muito com a visão do Raul, apesar de discordar um pouco de algumas determinadas porcentagens da alocação. Você percebe que aqui não é uma discordância da ideia do investimento, né? Do motivo do investimento, ou do horizonte de tempo, ou do momento da pessoa, mas sim uma questão só de alocação de portfólio. E isso vai mudar de pessoa a pessoa, tá? Ninguém vai ter exatamente 100% do portfólio igual ao outro. Se isso estiver acontecendo, alguma coisa está muito errada no mundo, beleza? Porque as pessoas têm opiniões diferentes, é por isso que existe o mercado.
Lembrando, para alguém comprar, alguém tem que vender, né? Vamos pensar dessa forma. Beleza? Então alguém tem que estar otimista, alguém tem que não estar tão otimista para você conseguir ter negócio. Então, eu gostei, obrigado pelo membro aqui que mostrou isso daqui. Fiz aqui minhas considerações. Se você quiser agora fazer as suas, né? O que você faria diferente? Se você era um cara que, por exemplo, pô, tá mais do lado aqui do Raul no sentido de, Bruno, prefiro o jeito que ele alocou, né? O jeito macro do portfólio dele. Comente. Você fala, Bruno, tô mais de acordo com você. Ou, Bruno, não concordo nem com você nem com ele. Tá aqui minha ideia. Coloca aqui embaixo. Beleza? Tamo junto. Até nosso próximo vídeo. Valeu, falou, fui.